Sexta-feira, 28 de junho, é celebrado no mundo todo o Dia Internacional do Orgulho LGBT. E nós aqui no Terra não podíamos ficar de fora. Desde segunda-feira estamos exibindo uma série especial de reportagens. E hoje o nosso programa começa com o Iago Mendes, coordenador-geral de acompanhamento de parcerias da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos. Bem-vindo, Iago! Boa tarde, muito obrigado pela sua presença remota aqui. Bom, a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, foi criada no ano passado. Quais ações a Secretaria já realizou até hoje para promover o bem-estar, a inclusão e os direitos dessa comunidade? Cazé, boa tarde. Primeiro, dar boa tarde também para você, para a sua audiência, agradecer ao Terra pela oportunidade da gente estar aqui divulgando o nosso trabalho. Estou aqui hoje representando a nossa secretária nacional, Simila Hack, que infelizmente não pôde estar presente. Como você falou, né, a secretaria foi criada no ano passado e desde o ano passado para cá a gente fez uma série de ações governamentais no sentido, em primeiro lugar, da reconstrução das políticas públicas para as pessoas LGBTQIA+, e em segundo lugar, no sentido de apresentar a resposta e apresentar ações de governo voltadas para a população LGBTQIA+. Nós tivemos a criação do Conselho Nacional LGBTQIA+, nós tivemos também a construção dos programas que estão junto da marca LGBTQIA+, Cidadania, que é uma marca que congrega as ações que a gente tem feito aqui, que eu vou citar o exemplo aqui do Empodera Mais, de empregabilidade e geração de renda, o Acolher Mais, que é um programa de casas de acolhimento voltado para pessoas LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade social, o Bem Viver Mais, que é um programa voltado para a autoproteção e para a formação de pessoas indígenas LGBTQIA+, e nós tivemos outras ações diversas, nós tivemos ações no campo da memória e da verdade LGBTQIA+, dentre a retomada de parcerias também com as organizações sociais. Tem sido um ano e meio de gestão bem produtivo nesse sentido. Que ótimo, parabéns, querido. Na sua percepção, depois desse 1 ano e meio, né, trabalhando na pasta e lidando com todas essas questões, quais são os principais desafios enfrentados pela Secretaria para garantir que não haja retrocesso nos direitos que já foram conquistados e para avançar com novas políticas de acesso à cidadania? Bom, o nosso grande desafio está em torno da construção de uma política nacional LGBTQIA+, né? A política LGBTQIA+, ela não tem uma consolidação institucional como outras pautas já têm, como é o caso da pauta das mulheres, como é o caso da pauta da igualdade racial ou da assistência social. Então, o nosso desafio é construir uma política pública que seja institucionalizada, né, e que seja permanente, para que essas ações de governo que a gente está fazendo agora, elas sejam ações de médio e longo prazo e consigam se consolidar com o tempo. Então, eu diria que o nosso grande desafio agora está nessa linha de frente, na verdade, que a gente tem levado, que é a construção de uma política nacional dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Certo. Quais são as ações que vocês estão prevendo agora para os próximos... Bom, já passaram 18 meses, né? Temos mais 24, né? Se não me engano, 24. Estou ruim de matemática. Enfim, mas até o final do mandato, né? Até o final desse primeiro mandato do governo Lula, quais são as ações que vocês estão prevendo? Dá para ver que vocês já fizeram bastante coisa, inclusive essa casa de acolhimento, né? Que estava meio largada e que vocês conseguiram reavivá-la. Então, justamente agora no mês do orgulho, a gente fez esse lançamento do LGBTQIA+, Cidadania. Você citou o caso das casas de acolhimento, né? A gente lançou agora o programa Acolher Mais, que é um programa voltado para atender casos de acolhimento de pessoas LGBTQIA+, que estão em situação de vulnerabilidade social. Esse programa é voltado com uma linha de frente, na verdade, para enfrentar a violência que muitas pessoas LGBTQIA+ sofrem ao serem expulsas de casa, em decorrência da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, ou se verem ali deslocados do seu convívio social, do seu núcleo familiar, né, do seu núcleo social. Então, a ideia desse programa é fortalecer essas casas de acolhimento para que essas pessoas tenham que passar por menos violência e consigam ali trilhar o caminho da cidadania. Nós temos outros programas também, como é o caso do Empodera Mais. O Empodera Mais, ele é um programa de empregabilidade, geração de renda, que foi lançado agora também, e que vai estar atuando agora em 4 estados piloto, né, trazendo ações de formação, de transferência de renda também, para as pessoas LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade social, trabalhando a questão
do empoderamento, né, a partir do emprego e a partir do acesso ao mercado de trabalho, para que as pessoas LGBTQIA+ tenham acesso à cidadania e para que a gente possa trabalhar nessas frentes, tanto da empregabilidade quanto do enfrentamento à violência. Perfeito. Para as pessoas que E estão também a gente, agora no próximo ano, a Conferência Nacional LGBTQIA+, que vai ser um marco também. A gente está há quase 9 anos cerca de 9 anos desde a última conferência, e a gente vai ter a Conferência Nacional LGBTQIA+, em outubro de 2025, que vem aí com um ponto muito importante aí das ações futuras da Secretaria e do Conselho. Que incrível! Quer dizer, depois desse ato de 9 anos aí, desde a última conferência, o que as pessoas podem esperar dessa conferência que está por vir? Bom, a gente está esperando preparar um espaço muito interessante de discussão e de participação social. A participação social é uma tônica de todo o governo Lula, e a retomada da participação social é um desafio que a gente tem enfrentado. Então, a gente procura aqui trazer esse espaço principal e esse espaço primordial de participação social, que é a conferência. A conferência já começou a fase de convocatória das etapas municipais e estaduais, e depois a gente vai ter a etapa nacional no ano que vem, fechando esse processo em que a sociedade vai poder se manifestar e vai poder dizer, né, na verdade, o que quer e como vê, como avalia, o que quer de políticas públicas para o futuro da política LGBTQIA+. E o tema da nossa conferência justamente vai ser Construindo a Política Nacional LGBTQIA+, que é a nossa grande demanda enquanto gestão. Que incrível! Parabéns pelo trabalho. E as pessoas que estão nos assistindo agora que gostariam eventualmente de ter acesso a esses programas ou até mesmo a participar ou dar sugestões para a conferência, o que é que elas podem fazer? Bom, elas podem encontrar todas as informações a partir das redes sociais da cidadania. Podem também estar conseguindo essas informações através das redes sociais do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, do MDHC, que estão todo o tempo sendo alimentadas e recebendo ali um fluxo constante das ações que a gente tem realizado e de todas as políticas que a gente tem construído também. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação, Iago. Um grande abraço e bom trabalho. Eu que agradeço. Obrigado. E para entender melhor os desafios enfrentados por pessoas trans e travestis no mercado de trabalho, eu converso agora com Maite Schneider. Ela é consultora de diversidade e inclusão e cofundadora da Transempregos. Alô, Maite! Primeiro, é um prazer estar aqui de novo, te encontrando, da gente estar junto. Obrigada sempre pela oportunidade de a gente estar falando desse tema que é até um pouco esquecido, né? Mesmo sendo em datas, aqui a gente no Terra já fala fora de datas, né? Que bom que a gente fala fora de datas, mas eu acho que o grande desafio continua ainda sendo o mesmo de tanto tempo, né? A quebra de estigmas, que é muito grande ainda, os estigmas, a gente ainda não conseguiu vencer os estigmas imputados, aqueles modelos, as padronagens de que trans é tudo, né, vive na prostituição e porque quer viver na prostituição, de que não tem qualificação nem de soft skills e nem hard skills, né? Então, passado este primeiro terror, que seria vencer essas dificuldades que a gente carrega de longo da nossa história, eu acho que o próximo em termos de pessoas trans, resgatar a autoestima, né? Porque durante muito tempo e até hoje continua sendo muito minada a autoestima de profissionais trans, que às vezes a gente vê isso na Transemprego, pessoas muito qualificadas, com 2, às vezes até 3 graduações que não acreditam no seu potencial, né? Então, aquela síndrome que a gente fala do impostor, da impostora, foi devidamente colocada em profissionais trans, mesmo muito qualificados, que não acreditam nos seus potenciais por conta de uma série de dificuldades que a gente, mesmo com Transemprego completando 11 anos, não conseguiu vencer. E dentro das empresas, passado esse desafio dos estigmas, os desafios continuam os mesmos ainda, infelizmente, né? A questão do nome social que não é respeitado, a questão dos banheiros, né, onde a pessoa faz o número 1 e o número 2, né, ainda é a grande dificuldade que a gente tem para vencer. E a terceira parte, que a gente ainda não tem benefícios, não estou nem falando benefícios específicos, né, para pessoas, para profissionais trans, mas mesmo os benefícios oferecidos por mais de 97% das empresas não abraçam os profissionais trans que trabalham dentro dessas empresas, né? Plano de saúde, não são pessoas trans, não são contempladas, dentro da questão de auxílio da licença paternidade e licença maternidade também não são levadas em consideração
consideração esses relacionamentos de pessoas trans, porque são raríssimas as empresas que falam em parentalidade, que falam dessa expansão para além de macho e fêmea reproduzindo para ter um rebento, então de outras formas de encontros familiares, né? Então, as dificuldades continuam a mesma de quando começou há 11 anos atrás a Transemprego, tivemos uma série de boas vitórias, mas a gente ainda tem muitas barreiras a serem quebradas. Com certeza! Como é que funciona o Transempregos? Explica pra gente, por favor, Maitê. As pessoas, as empresas podem aderir, o serviço é gratuito, como é que funciona? Para todo mundo, né? O sistema é gratuito para todo mundo, então tanto para empresas quanto para profissionais trans, basta entrar em transempregos.com.br. Para as pessoas trans ainda tem a gente tem uma parte dentro da Transemprego que se chama Somos Inclusão, que são grupos capacitados, aí a gente tem mais de 50 pessoas, 50 voluntários de RHs de empresas que trabalham dentro de empresas, ajudando essas pessoas trans que queiram melhorar currículos ou criar seus currículos, criar seu LinkedIn ou melhorar seu LinkedIn, né, dentro da plataforma. Esses profissionais estão lá para ajudar gratuitamente, então, além de deixarem seus currículos, podem estar melhorando e aprimorando esses sistemas. A gente também tem cursos, muitos cursos, todos gratuitos dentro da Transemprego, então são milhares de cursos gratuitos, de parcerias incríveis que a gente tem, vários deles com certificação, para as pessoas trans estarem se aprimorando, que podem ser acessados do Brasil inteiro, né? A Transemprego é nacional. E para as empresas também é gratuito, né? E nesse quesito das empresas, a gente, além de ser um portal, o maior e mais antigo portal de pessoas trans em número e também em contratações, a gente também ajuda essas empresas a ficarem melhores justamente nesses pontos que ainda são enviesados, nesses pontos que ainda têm dificuldades. A gente tem cartilhas de esclarecimento, a gente faz palestras gratuitas dentro dessas empresas para tirar esses medos, esses terrores, para aproximar realmente esses talentos, né? Porque no fim o que toda empresa quer é atrair os melhores talentos e depois de atraí-los, como que a gente retém esses talentos dentro das empresas. Mas a Transemprego não é só para empresas, né? Então, quer dizer, quem está escutando a gente aqui hoje, que seja CPF, que queira contratar pessoas trans, porque não é só no macro que a gente faz essa mudança, ela também é pelo macro, mas depende do micro, né? Então, se você que está nos escutando aqui hoje, né, Cazé, quiser contratar uma profissional trans para trabalhar na sua casa, para ajudar no seu dia a dia, no seu cotidiano, quem sabe para cuidar de algum idoso, de alguma pessoa da tua casa que você precise desse apoio, para ser jardineiro, para pintura, para parte de marcenaria, enfim, para qualquer tipo de serviço, você, que também é CPF, pode fazer a mudança, né? Quando a gente fizer a mudança no CNPJ e no CPF, né, quer dizer, a gente vai, acho que acelerar esse processo e conseguir esse mundo que seja um mundo para todos, né? Então, acho que quando o mundo for para todo mundo, eu acho que a gente chega um pouco mais perto da nossa revolução 5.0, né? 4.0 a gente já está dando show aí com inteligências artificiais muito mais inteligentes, às vezes, do que as humanas, né? Então, eu acho que a gente já dá 5.0, que é a revolução humana, a gente chega um pouquinho mais perto, porque a gente está um pouco longe de sermos melhores humanos, né? E só com melhores humanos é que a gente vai ter não só melhores sociedades, mas melhores empresas também. Com certeza, melhores humanos, melhores CPFs, melhores CNPJs. Maitê, você mencionou que muitos desafios permanecem os mesmos, mas houveram muitos avanços importantes também na empregabilidade das pessoas trans. Quais avanços você destacaria e o que a gente já pode celebrar? Eu acho que tem muita coisa que melhorou, né? Tem muita coisa a ser celebrada, né? Quer dizer, nesses 11 anos... Primeiro, o número de empresas, né? A gente está chegando a 2.700 empresas, então no começo, nos primeiros anos, era muito tímido essa empregabilidade de profissionais trans, né? Então, eu acho que foi um grande avanço que a gente tem tido, não só de grandes empresas, mas a gente tem, a maioria das multinacionais são nossas parceiras, mas a gente tem um aumento também grande de empresas de médio porte e também pequenas empresas familiares, então isso tem sido muito, muito bom nessa conquista. No começo, a gente tinha muito mais problemas com empresas que faziam, né, o que minha amiga Liliane Rocha, aí, super estudiosa do assunto e também desbravadora desse assunto da gestão Kairos, ela trazia, que é a questão do diversity washing, né? A gente via muita empresa dizendo que fazia, mas na prática pouco fazia ou nada fazia, né? Que é essa diversity washing, que é essa lavagem da diversidade, né? Que usava só em alguns momentos específicos, mas que não tinha uma constância. Então, tem um aumento dessa constância, as empresas estão usando, ainda tem muita empresa usando, mas é muito menor o número de empresas.
que está fazendo esse diversity washing. A gente vê empresas que estão indo além da empregabilidade, entendendo que diversidade não se faz só com empregabilidade. A empregabilidade é uma das formas da gente pensar a ampliação deste tema, principalmente de grupos subrepresentados, mas é uma das formas. Então, estão fazendo capacitações, estão fortalecendo seus grupos de voluntariados dentro das empresas para conhecer outras realidades. Então, tem mudado bastante nesse sentido. A gente tem notado também que as empresas antigamente abriam muitas vagas só em vagas iniciais, ou seja, processos iniciais de vagas de base, como jovem aprendiz, trainees, estagiários, mas hoje em dia a gente vê que já estão começando a abrir, modo meio tímido, a gente quer mais, mas de média liderança, de alta liderança ainda não estão chegando para profissionais trans, mas de média liderança a gente já vê chegando e pessoas escalonando, fazendo seu desenvolvimento de carreira dentro das empresas, né? Então a gente vê várias coisas muito boas acontecendo nesses anos, mas ainda a gente tem alguns desafios, né, Cazé, nesse meio, né? A gente não consegue, por exemplo, as contratações, elas acabam sendo muito higienistas ainda, e quando eu falo higienistas, eu quero dizer, levando em consideração as mesmas soft skills e hard skills e o mesmo nível de senioridade, né, de conhecimento, de know-how em determinada área, um homem trans vai ser muito mais facilmente contratado que uma mulher trans, né? Se uma pessoa for uma profissional trans, além de ser trans, ela for preta, dificulta em 72% a colocação na mesma vaga, ela tendo as mesmas habilidades e o mesmo nível de experiência, né? Se ela não tiver passabilidade, né? Algumas pessoas aqui podem não saber o que é, mas passabilidade é quando uma pessoa trans, como eu, por exemplo, é lida pelo sistema como cisgênera, né? Como não transgênera. É aquele pseudo-elogio, que agora você sabe que não é elogio, de quando chega para uma pessoa trans e fala, nossa, você quase me enganou, ou você não parece trans, né? Então você já sabe que não é elogio agora, um dia eu volto aqui para explicar para vocês, mas pessoas que tenham essa passabilidade, essa leitura social de cisgeneridade são mais facilmente contratadas. Uma pessoa que, por exemplo, se ela for trans, se ela tiver mais de 50 anos, se ela morar na periferia e se essa pessoa for preta ou tiver alguma deficiência, infelizmente, nem nas empresas premiadas e que trabalham com a gente em diversidade e inclusão a gente consegue colocá-las. Então, a gente não conseguiu ainda pensar em interseccionalidades, né? As pessoas ainda são muito limitadas de achar que a única característica de uma pessoa trans é ser trans. O que tenho que avisar vocês que não é. Uma pessoa trans, pode ser preta, pode ser periférica, pode ser mãe, filha, pode ser vegana, pode pensar ou não em mobilidade urbana, enfim, somos múltiplas e plurais, né? Mas as empresas, infelizmente, ainda veem esse marcador como único, prioritário na vida da pessoa. Isso dificulta bastante, porque quanto mais intersecções fora do que é estabelecido como padrão a ser alcançado pela nossa sociedade, imposto pela nossa sociedade, mais longe que você fica, não só de afeto, educação e, consequentemente, mercado de trabalho. Então, mesmo nas empresas premiadas, a gente não conseguiu furar essas bolhas. A gente não conseguiu também, por exemplo, que a empregabilidade saia, a transemprego no Brasil inteiro, saia do eixo Rio-São Paulo. Quando eu falo eixo Rio-São Paulo, eu falo das cidades de Rio-São Paulo, né? Não é nem do estado. Então, agora a gente conseguiu fechar na transemprego a primeira ação aí, que foi Santo André, que é a primeira parceria que a gente teve com a Prefeitura de Santo André, através do Marcelo Gil lá, para conseguir fazer empregabilidade na cidade de Santo André. Então, infelizmente, mesmo as empresas sendo multinacionais e tendo no Brasil inteiro, como várias que a gente tem, dificilmente ela consegue capilarizar essa diversidade através dos seus comitês, das suas ações, em termos de empregabilidade, para além. Isso dificulta muito, porque para pessoas trans, elas têm que abandonar os seus lugares de origem, virem para São Paulo e Rio de Janeiro e abandonar o que já é tão difícil para essas pessoas, que é construir seus afetos, muitas vezes, né? Então, a gente ainda tem uma série de dificuldades, sabe? Eu podia aqui ficar listando outras tantas nesses 11 anos que a gente não conseguiu vencer nesses 11 anos, mas que eu espero que, além da gente vencê-las nos próximos anos, que a gente tem trabalhado bastante nisso, eu espero até que daqui a uns 4, 5 anos a gente venha aqui comemorar o falimento, né, de ter falido a Transemprego um dia, que não seja mais necessário a gente estar aqui, né, que a gente esteja conversando de outros assuntos, de conquistas, de gente na política, de gente trabalhando na NASA, de profissionais que estão... Que a identidade e a orientação não importe, mas que, ao mesmo tempo, não sejam esquecidas, porque, independente do quanto seja importante para cada pessoa, essas questões são questões que são primordiais para que as pessoas possam ter sua plenitude de ser, né, e terem as suas identidades e orientações respeitadas. Perfeito, pode deixar que a gente está torcendo pela falência também. Vai falir esse negócio, não vai precisar mais da Transempregos. Bom, nas últimas eleições, Maitê, a gente viu assim, um crescimento bastante grande, né, de pessoas trans e LGBTQIAPN+, como candidatos.
Qual a importância, na sua percepção, do aumento do número dessas candidaturas e da política como uma ferramenta de transformação social para esses grupos que são subrepresentados? Eu só acredito na mudança política e na mudança educacional, que eu também acho que é uma mudança política, né? Então, seja política partidária, como é desenvolvida no nosso país, da maneira democrática, e da política no sentido da gente se posicionar enquanto polis, enquanto sociedade, é tudo isso. Então, eu não acredito, e eu entendo a educação como pilar para essa transformação também. Então, são os dois caminhos que eu acredito serem muito necessários e os únicos possíveis para a gente ser melhor humano e, consequentemente, melhor sociedade, né, Cazé? Mas eu acho que é muito importante, eu admiro, eu acho muito corajoso, né, quem se candidata. Eu me candidatei quando eu não morava em Curitiba, vereadora, não entrei, mas eu acho muito importante quem se coloca seu nome, porque eu sei que é um ramo muito difícil, um ramo ainda muito complicado de entrar, um ramo extremamente não só machista, opressor, que oprime as pessoas, que coloca elas em situações realmente cruéis, de perseguição, muitas vezes até de atentado de morte, como a gente vê. Então, eu admiro muito quem coloca uma vida em função deste coletivo, em função em prol dessa sociedade melhor, que ainda é utópica, infelizmente, né? Então, eu vejo com muito bons olhos, né? Eu acho que quanto mais diversidade, quanto mais a gente tiver a nossa sociedade refletida, né? De frentes, né? Não só, porque não são minorias, né? A gente está falando de minorias quantitativas, né? A gente só tem 2 grupos maioritários no Brasil, que são o de mulheres e o de pessoas pretas, né? Então, é bom que quem esteja nos ouvindo saiba que quem não é mulher e não é preta que está nos ouvindo, eu tenho que dar uma notícia: você é minoria se você não é mulher e não é preta. Então, para começar, eu queria dar um recado para essas minorias, né, que são de homens, que se acham privilegiados, principalmente brancos, entende? Que muitas vezes nem aliados se consideram, porque não se sentem nem parte da diversidade, entende? Se preparem, porque a gente está vindo, e está vindo além de muita competência, com sangue nos olhos, muita gente competente. Então não é só por ser trans. São pessoas trans com história que estão vindo, muito guerreiras, sabe? Que não aceitam o não como resposta, que acreditam na possibilidade, que vem da força do coletivo, que entendem um processo para além de uma conquista individual, de ego, mas de uma revolução enquanto grupo que nós somos, né? Então eu fico muito feliz de ver, né? Acabei de estar aí com a Super Erika Hilton esses dias, que está criando aí a House of Hilton, né? Ela está criando a casa aí das seguidoras de Hilton, seguindo este pensamento aí que a gente vê do pessoal que vem das nossas casas aí de batalhas que a gente vê, desses lugares que a arte trouxe tanto aí com relação a essa luta. Então, vem aí House of Hilton, a gente tem Duda, a gente tem hoje várias candidatas, a gente tem 3 candidaturas para prefeitas de pessoas trans, né? Então, eu fico muito feliz de ver essas aberturas, torço muito, a gente já teve candidatas a prefeita nas cidades, né? A gente tem que lembrar que essa história não é de agora, a gente começou nessa história lá na época ainda de Kátia Tapeti, né, que foi 2 vezes lá na cidade lá de Picos, no Piauí, então nos representou tão bem, que veio trazendo essa possibilidade de que sim, é possível, que a identidade não deve ser levada em consideração em sentido nem de colocar alguém lá, porque não basta ser trans, tem que ser uma pessoa competente, uma pessoa engajada, uma pessoa que entenda do assunto, que entenda do coletivo, porque não vai legislar só para pessoas trans, entende? Vai incluir para todo mundo, e a gente tem muitos bons nomes, então vão atrás disso, sabe? Entre no site Vote LGBT, lá no site do Vote LGBT, a gente encontra todo mundo com as plataformas, o que essas pessoas acreditam, sabe? Vão atrás, se informem, conheçam essas pessoas que estão dedicando seu tempo, sua vida, sua jornada, seus sonhos em prol de um coletivo que somos nós, que acreditamos nesse mundo melhor, entende? Para construir esse mundo melhor. Então, eu fico muito feliz, quero dar o parabéns para todas essas pessoas que estão nessa linha de frente, que eu sei que não é fácil, e convido a quem não for a conhecer, a tentar ampliar seus olhares. Eu acho que quando a gente amplia nossos olhares, né, a gente começa a notar que a gente tem uma das melhores bens da nossa vida, que é a população, entende? Eu acredito muito ainda na conquista vinda do humano, né? Então, muita gente está decepcionada, porque a gente vê muita coisa negativa, normalmente os jornais mostram só coisas negativas, mas eu garanto para vocês que tem muita gente legal e muita coisa legal, que infelizmente não é divulgada, porque parece que não dá grandes picos de audiência, né? Mas tem muita gente legal, então conheça, convido vocês a furarem suas bolhas, mesmo lá na Transemprego, no nosso Instagram, a gente está sempre divulgando histórias,
histórias de pessoas para vocês conhecerem outras realidades, entende? Gostar ou não vai de você, mas procure abrir seus horizontes, porque pessoas não nasceram para ser limites. Limite é bom no cartão de crédito quando a gente não tem dinheiro. Pessoas nasceram para ser horizonte, para a gente não ter essas limitações e nem limitar o que pode ser nossa felicidade. Então vão atrás, eu acredito que a mudança só acontece através da política e da educação. Então faça esse trabalhinho de casa. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes o tempo é curto, eu sei que às vezes a gente não acredita porque a gente tem muitos traumas anteriores a serem curados de eleições passadas, mas eu acredito muito na força política, na força que está vindo e principalmente nessa mudança que inclui a todo mundo, né? Sensacional, Maitê. Muito obrigado. A gente poderia ficar ouvindo você aqui direto. Inclusive, ela participou de um Trampos Conectados. Vale a pena você procurar aí no portal do Terra, Trampos Conectados com Maitê Schneider. Ela arrasou, como sempre.